Olá, irmãos. É uma satisfação muito grande reencontrá-los novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Zago, eu sou um dos voluntários aqui dessa instituição, Sociedade Bezerra de Menezes. E no encontro de hoje nós iremos abordar o tema Jesus e a pátria do Evangelho. Então nós convidamos a todos a elevar o pensamento ao Cristo de nossas vidas, para agradecer pela oportunidade de nós estarmos nesse planeta, com esse corpo, e com o amparo da espiritualidade, que nos acompanha em qualquer parte desse globo. Então, nesse clima de paz, nós vamos nos lembrar dessa figura um tanto quanto esquecida nos dias de hoje, chamada Jesus Cristo. Mas aí alguém iria nos perguntar, mas como esquecida se tanta gente fala, tantas instituições, há tantas igrejas, tantos templos, há grandes obras no mundo? Meus irmãos, mas a doutrina espírita nos auxilia a compreender verdadeiramente esse Jesus. Como diria o escritor espanhol Juan Arias, na sua obra Jesus, esse ilustre desconhecido, Jesus é uma figura ainda não tão compreendida. É uma pessoa cuja grandeza não conseguimos penetrar efetivamente. Isso porque, para compreendermos o Senhor Jesus e vermos o tamanho da nossa pequenez, nós precisamos voltar à Galileia, há 2000 anos, e ver a sua proposta de vida, ver o diálogo que ele teve com aquela primeira falange, de espíritos encarnados que deram início ao cristianismo. E nós vamos ver que Jesus fez uma proposta, como diria o apóstolo Paulo, que é uma loucura aos olhos do mundo terreno. Pois como nós iremos explicar para as pessoas que para ser um cristão é necessário esquecer de si e pensar no próximo? Como nós vamos convencer nós mesmos que para ser cristão verdadeiro é necessário abandonar o apego às coisas desse mundo e acreditar que a vida, a verdadeira existência, está na espiritualidade? Como que nós vamos dialogar com as pessoas do mundo e dizer: não dê tanta importância às tuas conquistas materiais e não se preocupe em se prejudicar até a saúde e em perder os teus bens todos para auxiliar o próximo? Como que nós vamos dialogar com o mundo dessa forma? Porque a proposta que está aí fora, sob a grande bandeira de Jesus, é absolutamente diferente. A doutrina espírita, ela, materializando no mundo terreno, ela se constitui de trabalhadores voluntários e de instituições simples, os chamados centros espíritas, que ao receberem donativos, mantimentos, doações, não pega nada para si e doa tudo para o próximo. Como compreender esse homem? Um homem, aliás, que foi não apenas esquecido nas suas ideias, mas esquecido da sua própria existência física.
por mais impressionante que possa parecer, há muita gente que não acredita na figura de Jesus. Há muitas pessoas que sequer pensam que aquilo é verdade. E desse modo, nós podemos ver que a história abandonou o Cristo. Mas o Cristo não nos abandonou. Nós estudamos Jesus não na história, mas na religião. Nós, quando vemos a figura do Cristo, nós vemos apenas pelo aspecto religioso. Esquecemos que Ele é a própria história. Aliás, o único homem que conseguiu romper a história, antes e depois do seu nascimento. É aquilo que disse Ernesto Renan. Grandes homens e mulheres nasceram, viveram e sucumbiram na história. Mas apenas um conseguiu rompê-la, porque não coube na história. Rompendo-a antes e depois do seu nascimento. Mas, se nós formos observar, a própria história trata de Jesus. Nós temos no século I, o grande historiador Flávio Joséfo, que aborda a figura do Cristo. Entre o século I e o II, Tácito. E no século II, Suetônio. E a partir dali, uma gama enorme de pensadores. Mas esses narraram muito perto a figura de Cristo. Obviamente, sem falar daquelas figuras que foram levadas para o terreno religioso, como os próprios evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas uma gama enorme ainda de escritos, muitos referidos como apócrifos, e outras cartas de Pedro, de Paulo, e centenas de outras que ainda estão guardadas nas mãos do Vaticano. Mas esse homem extraordinário, incrível, emblemático, o único que pôde dizer: eu sou o caminho, a vida e a verdade. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Sempre esteve junto de nós. E sempre reconstrói, depois do Holocausto, um novo futuro para a humanidade. Quando uma porta se fecha, Ele abre, logo adiante, uma verdadeira comporta de luz e de paz. Foi assim, meus queridos irmãos, que no século XIII, depois de Ele ter vindo pessoalmente na Terra, depois de Ele ter deixado o seu conhecimento, que foi praticamente abandonado, e foi sedimentado em culto, numa religião que mais parecia o paganismo do que propriamente o sentimento amoroso dos verdadeiros cristãos. Ele, numa das suas reuniões periódicas e incessantes, cuidando de toda a terra, porque, em que pese ele ter entrado na nossa história, o fato é que nós entramos na história dele. Porque quando Jesus veio há 2000 anos, ele não foi uma figura nova na humanidade. Porque quando nada existia aqui, ele já passeava por esse globo, imaginando como seria a vida, como seriam os mares, os oceanos, as montanhas, os desertos. Ele já planejava tudo. Ele já era antes do que fôssemos. De maneira que no século XIII, ele passeando pelo continente europeu e pelo mundo, junto com seus assessores, ele chegou à conclusão que a situação estava muito triste. Que o homem não tinha sentido o seu sentimento. Então, ele ficou muito triste. E vendo sua tristeza, um de seus assessores, de nome Eliu,
que era responsável pela parte sociológica da terra, disse: mestre, não se aborreça, mestre, porque nós temos guardado no hemisfério sul um ambiente vasto, onde nós iremos migrar o seu evangelho. E Jesus, que conhece a tudo e a todos, enxerga os pensamentos mais íntimos e conhece o que acontecerá daqui 1 milhão de anos, perguntou sorrindo: onde fica esse lugar, Eliu? Onde nós podemos avistar no firmamento aquele que serviu de guia e modelo para a humanidade. Jesus estava se referindo à constelação de Cruzeiro do Sul, que nós podemos avistar, cuja imagem é exatamente o seu símbolo de sacrifício pela crucificação e pelo ensinamento que ele nos deu, voluntariamente pelo seu amor divino. Então vieram para cá todos, como num toque de mágica, e Jesus abençoou esse território, que mais tarde se chamaria Terra de Veracruz, de Santa Cruz, Brasil. Ele delimitou todo o território, do Oiapoque ao Chuí, leste a oeste, norte a sul, 8.500 quilômetros quadrados. Suas praias, esse mar litorâneo de 8.000 quilômetros. Ele preparou o seu solo e abençoou. E aqui então ele determinou que viessem imediatamente os espíritos mais simples e modestos da Europa e da África, a fim de renascer um novo povo, um novo sentimento, e o seu evangelho renascer da maneira como ele sempre pregou, dentro da simplicidade, do amor e da fraternidade. E imediatamente ele solicita, então, convida Eliu para reencarnar. E Eliu vem no corpo de Dom Infante de Sagres, o Henrique de Sagres, que foi o grande chefe, o arquiteto da maior instituição de navegação que o mundo teve notícia, a Escola de Sagres, que desvendou os 7 mares. Foi aí que, num belo dia, não por acaso, um tal Pedro Álvares Cabral teria perdido o leme, e quem assumiu foram as forças sublimes, a tal ponto de ele atracar justamente nessa terra maravilhosa, que ele estava indo em direção às tais Índias. Encontra aqui, não por acaso, índios benevolentes, amorosos, queridos, que acabaram recepcionando uma verdadeira festa, narrada na carta de Pero Vaz de Caminha, ao rei de Portugal. Conta-nos a história que Pedro Vaz parecia uma criança, chegava a dar cambalhota, brincava na areia, tamanha alegria espiritual, pois não sabiam eles que a espiritualidade estava ali, repleta de anjos, arcanjos e a presença de Jesus. Foi nesse momento sublime que nosso Senhor convida aquele que é conhecido como o anjo Ismael, o Espírito Ismael, para assumir espiritualmente a administração deste que serviria de país do Evangelho, a pátria do Evangelho. Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Narrada na grande obra do escritor brasileiro Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Este livro monumental, pequeno em folhas, mas profundo em conhecimento, nos dá o entendimento de que o Brasil é uma pátria abençoada, onde receberia todos aqueles espíritos para a educação. Ao contrário do que muitas vezes nós pensávamos, não se trata de exportar o conhecimento, mas justamente de trabalhar no evangelho doméstico aqueles espíritos mais difíceis. Por isso que nós compreendemos muito bem o que ocorre nos noticiários, onde governadores, políticos, empresários,
os assaltos, os infanticídios, feminicídios e toda espécie de agressões contra a lei do amor ocorre diariamente no nosso país. Porque nós estamos aqui para aprender. E se tem hobby que Jesus gosta, é de pegar as pessoas mais simples e modestas como nós e dar oportunidade de trabalho e transformar essas pessoas em espíritos melhores. Pois foi justamente assim, meus queridos irmãos, que nosso Senhor pegou uma das figuras que teria dado o golpe fatal e atingido a sua pleura, o centurião romano, o Longínus, que enfia a lança, matando nosso Senhor, convida esse espírito para uma grande missão terrena, pois passado 1.500 anos, 1.600 praticamente, ele já estava numa condição melhor. E mais ou menos ali no século XIX, XVIII, esse espírito nasce como Dom Pedro II, Longínus, o emissário de Jesus, para a sua última encarnação na Terra, segundo nos narra essa obra, Brasil, Coração do Mundo. E ele, então, vem para uma grande missão, de certa maneira, de pacificar o território brasileiro e passar o trono para a República. Pois Dom Pedro II foi uma pessoa muito importante, auxiliou o Brasil nas guerras internas, nas revoluções, na guerra contra o Uruguai e contra o Paraguai, visando dar ao Brasil um terreno fértil para que no futuro pudesse vir grandes e grandes conquistas. Pois a história, sob o ângulo da espiritualidade, ela é divina. E se tivéssemos que falar aqui, o tempo seria curto, porque o conhecimento que os espíritos nos dão é avassalador. Dentro de um dos espíritos enviados de Ismael, nós tivemos os jesuítas, que foi uma grande instituição de caridade, fundada sob os auspícios da equipe de Ismael, na Universidade de Paris, onde Inácio de Loyola, São Francisco de Assis e tantos outros resolveram abrir uma companhia que fosse difundir o Evangelho de Jesus. No início era para ir na Terra Santa, em Jerusalém, mas logo depois se espraiou para todo mundo. Até que o rei de Portugal pede permissão ao Papa para que desloque membros dessa grande companhia jesuítica para colocar o Evangelho, implantar o Evangelho de Jesus aqui, o cristianismo. E o Papa, então, aceita a proposta e envia. Só que a terra não era uma terra tão querida por todos, era um pouco discriminada, então acharam melhor mandar um sujeito que era gago. E esse espírito veio com o primeiro administrador do Brasil e, casualmente, não era uma imperfeição moral, era apenas uma dificuldade física, mas ali estava um grande espírito. Estávamos falando do padre Manuel da Nóbrega, em uma das encarnações do guia espiritual Emmanuel. Ele, juntamente com o padre Anchieta, Antônio Vieira e tantos outros, desbravaram o Brasil e deram o suporte espiritual para que o cristianismo aqui entrasse. Até que Ismael convida um de seus pupilos mais queridos, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, para que ele pudesse trazer aquele evangelho sob uma nova ótica, porque na França, pelo professor Rivail, Allan Kardec, estava sendo implementado o grande conhecimento dos espíritos. E quando trouxesse para cá, precisaria alguém, um grupo de espíritos benevolentes, a fim de que eles pudessem dar continuidade.
e Adolfo de Bezerra Cavalcante, e vem para cá juntamente com Bittencourt Sampaio e tantos outros. Espírito de escola, de grande luminosidade, cuja grandeza não conseguimos sequer vislumbrar. Espíritos que deram um chão, uma base, pilares inamovíveis para que o Espiritismo hoje estivesse aqui e fizesse o cristianismo redivivo. Com o Grupo Ismael e com a Federação Espírita Brasileira, Bezerra de Menezes toma a frente do Espiritismo, toma a frente do Evangelho de Jesus, e começa um trabalho de muita solidariedade, de pacificação, de amor, lutando contra a escravidão. Foi um político espetacular. Na Câmara dos Deputados, levantou a voz pelos oprimidos, pelos pobres, foi conhecido como médico dos pobres, Allan Kardec brasileiro, e contou com a ajuda de um espírito benevolente, que foi o pai da Igreja Católica, o grande pensador, Santo Agostinho, que era o seu guia espiritual. E a partir daí, ele começa a implementar o Espiritismo no Brasil. Era Jesus atuando efetivamente na pátria do Evangelho. E mais tarde, não por acaso, aqui nascem outros espíritos extraordinários. Francisco Cândido Xavier, em 1910, uma década após a partida do Dr. Bezerra de Menezes. Mas Dr. Bezerra de Menezes continua na espiritualidade para ajudar o Espiritismo, junto com o Saião, Bittencourt Sampaio, espíritos notáveis que até hoje iluminam e abençoam todo o nosso trabalho. Porque sem eles e sem Jesus, meus irmãos, não teríamos condições de continuar a nossa atividade. Porque as trevas ainda perturbam o ambiente terreno. Vemos aí fora, nos outros países, vemos no nosso próprio solo brasileiro, como as coisas são difíceis do ponto de vista político, administrativo. Mas nessa obra, Brasil, Coração do Mundo, nós vemos que a preocupação de Jesus não é o aspecto político e o administrativo. Jesus quer educar almas, espíritos. Este é o maior objetivo de nosso Senhor. Porque de que adianta ter um país com grandes leis, um país com toda a matéria, com ruas asfaltadas, com portos, aviões, se a moral não está desenvolvida? Aliás, é um perigo o desenvolvimento intelectual com pessoas imorais ou amorais. Nós temos que primeiro desenvolver o nosso lado interior. Até porque a matéria é passageira, mas o espírito é perene. De maneira que o nosso país hoje é um país onde nós temos um manancial de conhecimento, um intercâmbio espiritual permanente com os espíritos. E, sobretudo, nós temos a felicidade de estarmos sendo amparados por essa equipe de Ismael, por essa equipe do Dr. Bezerra de Menezes e de tantos espíritos amorosos e benevolentes. Jesus, nesses 2000 anos, tem sido incansável para a nossa melhoria espiritual. Ao longo desses bilhões de anos que o nosso planeta existe, é Ele o grande governador, que se preocupa desde uma folha de uma árvore até uma alma muito inteligente e desenvolvida. É Ele que é o nosso norte, o nosso amigo de todas as noites. É Ele que é o sol de nossas vidas, o nosso amigo incansável. E uma figura que, infelizmente, irmãos, por mais estarrecedor que possa parecer, que nem sempre é lembrado. Quando fizemos a prece, chamamos Jesus, mas no dia a dia esquecemos que Ele ainda continua vivo dentro de nós. E através dos Espíritos se materializa, com o seu conhecimento, com o seu Evangelho, porque Jesus não quer fazer nada por nós.
Ele quer nos dar o objetivo de nós fazermos por nós mesmos. Quando na Galileia ele escolhe aqueles pescadores simples e modestos, ele escolhe uma equipe para trabalhar. E em vida mesmo, conta-nos os evangelhos dos evangelistas, que ele escolhe 72 pessoas, que seria um colegiado de apóstolos para pregar. E ele fica acompanhando essas 72 pessoas, as pessoas fazem as pregações, auxiliam todo mundo e voltam para contar para ele. E depois, quando ele parte, depois da crucificação, ele ainda volta para auxiliar muitos e muitos. Como é o exemplo de Paulo de Tarso, que conversava espiritualmente com Jesus. E ao longo desses séculos, desses 2 milênios, ele tem sido presencialmente aquele que está, de uma maneira constante, sempre na evolução terrena. Foi ele que coordenou o movimento de modificação espiritual, ali com John Hus, com os outros espíritos que vieram no iluminismo, ele que se fez presente na codificação espírita com Allan Kardec, e ele que ainda hoje passeia por todos os territórios, e principalmente pelo território brasileiro, para nos abençoar com a sua paz, com o seu amor e com o seu evangelho. Portanto, meus irmãos, o que podemos dizer de uma maneira muito franca e amorosa é que Jesus sempre esteve e sempre estará perto dos nossos corações. E que ele tem que ser compreendido como o Espírito maior, o Espírito máximo, a luz que se materializou entre nós. Aquele que fomenta a bondade, especialmente a fraternidade entre os irmãos. É ele que difunde a paz, é ele que quer o progresso interior, é esse Espírito que, de certa maneira, alimenta toda a legião de trabalhadores do bem. Sejam eles espíritas, sejam eles não espíritas. É ele que trabalha nos bastidores da ciência, é ele que trabalha com as administrações, na organização mundial dos países, é ele que fomenta a paz, é ele que autoriza encarnações, é ele que faz as reuniões periódicas, que cuida da geologia, do movimento na Terra. É um ser sublime, cuja grandeza temos que nos render. E nesse momento, meus queridos irmãos, nós só podemos agradecer. Hoje é um dia muito especial a todos, não é? É mais um dia de nossas vidas, é um dia que nós pensamos no passado, mas olhamos para o futuro. Mas que dia é esse? Ah, meus amigos, pouco importa o dia no nosso calendário humano. É um dia no calendário cósmico. É um dia que nós temos que render graça ao Senhor Jesus e ao Senhor dos mundos. Portanto, elevamos o nosso pensamento ao alto e peçamos aos mensageiros do além, primeiramente e humildemente, perdão por todos os nossos equívocos, pelas nossas falhas. Mas rogamos luz e paz para que possamos continuar o nosso trabalho da melhor maneira possível, errando ou não errando, mas continuemos firmes nesse propósito, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nesse clima de paz e de esperança, nós pedimos que o Senhor Jesus, a Adolfo Bezerra de Menezes, a Saião, a Bittencourt Sampaio, ao Anjo Ismael e a todos os espíritos espíritas, que abençoe todas as sociedades espíritas, todos os lares dos espíritas e dos não espíritas, para que possamos, em comunhão com o Cristo, estarmos conectados com essa onda do bem, que invada a terra, difunda os oceanos, os mares, as terras, as montanhas e os desertos. Que entre nos gabinetes dos famosos, poderosos, ou nos lares mais modestos e humildes, nos casebres, ou
embaixo da ponte, onde moram os nossos irmãos. Que possa essa energia atingir os hospitais, os orfanatos, os abrigos, as creches, onde tem pessoas desassistidas. Que a luz de Jesus esteja conosco hoje e sempre, luz e paz. Que assim seja, irmãos. Até a próxima.